Bem, amados, vamos hoje para o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus censura os escribas e fariseus. Aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, nós vemos Jesus falando de forma muito dura com os escribas e fariseus. Mas vem aquela pergunta necessária, como que querendo nos transportar para aquele tempo e encontrar Jesus ensinando e nos perguntar como Jesus tratava as pessoas. Como era que o Senhor Jesus tratava os seus. Amados, não resta dúvida de que Jesus tratava os seus discípulos, as pessoas que vinham a ele, os aflitos, as pessoas sofridas. Jesus tratava-os com toda atenção, com muita atenção e carinho. Jesus tratava as pessoas ouvindo-as atentamente, ouvindo cada problema, cada pessoa com toda atenção. Jesus tratava as pessoas se compadecendo delas. Jesus tinha compaixão para com aquelas pessoas que vinham a ele. A outra forma como Jesus tratava as pessoas era ensinando-as. O ensinamento de Jesus sempre esteve direcionado às pessoas sofridas. Assim como Jesus tratava as pessoas, curando, aliviando a dor, consolando, perdoando. Era dessa forma que Jesus tratava as pessoas. Por isso os discípulos seguiam Jesus, porque conheciam a sua voz. Os discípulos conheciam a voz do Senhor Jesus. Eles gostavam da voz de Jesus. Eles amavam a voz de Jesus e conheciam, porque era uma voz consoladora, uma voz de compaixão, de ensino, uma voz de cura, de libertação, uma voz de perdão. Porque os seguidores de Jesus eram suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. E Jesus, o bom pastor. Jesus, ele anima o abatido. Jesus alegra o triste, cria esperança e traz esperança ao desesperançado. Porque, amados, Jesus é o bom pastor. O Senhor Jesus é o bom pastor. Jesus trata as pessoas com toda atenção. Ele ouve. Jesus se compadece. Jesus cura, liberta, Jesus perdoa. Mas aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, amados, Jesus denuncia os escribas e fariseus. Aqui trata-se de uma denúncia. Jesus não está xingando os escribas e fariseus de hipócritas. Jesus está denunciando. É uma denúncia. Hipócrita é a pessoa fingida. Não é uma pessoa que simula sem ser. É uma pessoa que é e simula outra circunstância da que ele é. Não tem como um líder religioso simular ser líder se ele já é líder. Ele simulava humildade.
ele fingia bondade, ele fingia privilégios, fingia ser mestre. Os escribas e os fariseus foi a quem Jesus dirigiu aquelas palavras várias vezes. Fariseus, escribas e fariseus hipócritas, Jesus não estava xingando-os, Jesus estava denunciando-os. Não era um objetivo de Jesus difamar a reputação dos escribas e os fariseus, chamando-os de hipócritas. Jesus estava denunciando, porque os escribas e fariseus, eles se assentavam na cadeira de Moisés, simulando um papel de Moisés, um papel de legislador, um papel de julgador, como se fosse Moisés. Por isso Jesus dirigiu-se a ele. Eles estavam representando um papel, o papel de Moisés. Jesus disse que eles são hipócritas porque eles diziam e não faziam. Eles ensinavam e não cumpriam aquilo que eles ensinavam. Então trata-se, amados, de alguém que, de fato, tem uma condição de ser autenticamente e apenas o é na aparência. Não é fácil a pessoa ser um hipócrita. O hipócrita, ele tem que ser alguém de destaque, ele tem que ser um líder, ele tem que ser um mestre, ele tem que ser um rico, ele tem que ser um professor, ele tem que ser alguém que lidera para simular um papel de humildade quando ele não é humilde. Jesus nunca dirigiu palavras graves, palavras grosseiras, palavras pesadas aos seus discípulos, às suas ovelhas. As palavras de Jesus sempre eram palavras consoladoras, palavras animadoras, palavras de paz. Jesus curava os enfermos. Jesus recebia os meninos e punha-os nos seus braços e os abençoava, pondo a mão na cabeça dos meninos e os abençoando. Jesus era carinhoso, é carinhoso com todos, amável. É por isso que as ovelhas conheciam a voz de Jesus, porque não era aquela voz gritante, agressiva, perigosa, malvada, afrontosa. Eram palavras de acolhimento, palavras de abraço ao aflito, ao angustiado. Por isso as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Porque a voz do bom pastor sempre traz consolo, sempre traz um afago. A voz do bom pastor sempre apoia as ovelhas do seu rebanho. A voz do bom pastor, ele sempre está trazendo as ovelhas ao redil, às águas frescas, às sombras dos pastos verdejantes. A voz do bom pastor Jesus é reconhecida por suas ovelhas. Meus amados, esta é a voz de Jesus para o seu povo. Quando Jesus se dirigiu aos escribas e fariseus, Jesus estava fazendo uma denúncia pública. Não era um xingamento, não era uma afronta, porque Jesus dizia que eles eram hipócritas e o porquê. No Evangelho segundo Mateus, vemos que eles agiam como atores, fazendo o papel de Moisés, fazendo o papel de bonzinhos, fazendo o papel de consoladores, de viúvas, fazendo o papel de pessoas que detinham poder de orientar os ensinados ao reino de Deus, enquanto eles ficavam na porta, nem entravam e nem deixavam os que queriam entrar. Jesus os estava denunciando, chamando-os de hipócritas. Não era xingando. Hipócrita significa ator, fingido. Mas só Jesus conhece os corações. Somente Jesus sabe quem é hipócrita. Somente Jesus sabe quem é fingido. Só o Senhor. As ovelhas não têm que perder tempo com isso.
As ovelhas têm que aproveitar o pasto verdejante, a paz do Senhor, a bondade do Senhor, a esperança de vida eterna, a vinda do Senhor de Salvador Jesus Cristo. É com isso que as ovelhas devem se ocupar. Meus amados, que Deus nos ajude e nos abençoe nessa rica e abundante graça.